Presta atenção nessa entrevista de hoje, fica comigo, tá? É um assunto muito importante para quem quer fazer uma cirurgia, para quem precisa fazer uma cirurgia. Hoje, o nosso programa teve a grata surpresa de conseguir trazer o Dr. Tiago, que é especialista em urologia e cirurgia minimamente invasiva. Boa noite, Dr. Tiago, tudo bom? É um prazer ter o senhor aqui. Boa noite, Dr. Plácido. O prazer é meu para a gente poder trazer essas informações para a população e esclarecer algumas coisas sobre as tecnologias que estão chegando na nossa cidade. Bacana. Pessoal, isso, você vai entender bem essa diferença. O que é essa cirurgia minimamente invasiva? A separação entre o que é minimamente invasiva, por exemplo, o que é um robô, que é o que a gente vai falar aqui hoje, o que é uma cirurgia de videolaparoscopia, e entender muito o que é indicação para cada um. E essa nova tecnologia que vai estar chegando aqui em Campo Grande também. Dr. Tiago, eu vou começar com uma pergunta que acho que a maioria tem dúvida. Qual é a diferença de uma cirurgia feita por uma videolaparoscopia ou uma cirurgia feita por um robô, com um robô? Perfeito. A principal diferença entre a cirurgia realizada por um robô e a cirurgia de videolaparoscopia, mais conhecida popularmente como a cirurgia laser, está no fato de você, o médico que vai operar o paciente, então sempre tem um médico por trás. Isso é uma dúvida muito frequente entre os pacientes, que eles acham que o robô é que vai fazer tudo. Isso não é verdade. Sempre tem um ser humano, um médico altamente capacitado e habilitado para comandar os movimentos do robô. E qual que é a principal diferença entre as duas? Principalmente a precisão na hora cirúrgica, o aumento e a realidade 3D que o robô te dá durante a cirurgia, que isso nós não temos na videolaparoscopia, e também a questão da alta precoce e o retorno mais precoce às atividades do dia a dia do paciente. Então, fazendo uma comparação aqui, um paciente que está assistindo aí, de repente ele tem um CA de próstata, um câncer de próstata, né? Nós saímos agora do Novembro Azul. Qual é a diferença dele fazer essa cirurgia via endoscópica ou via robótica? No robô, nós temos a alta precoce, uma diminuição da chance de sangramento. Além disso, com a precisão dos movimentos fornecida pelo robô, através do cirurgião que vai estar comandando essa plataforma, nós temos uma maior chance de preservar a inervação ali, que passa ao lado da próstata, que é responsável lá no final pela ereção, e também uma melhor taxa de continência desses pacientes. Então, tudo isso, o robô, aos poucos, ele vai se sobressaindo aos outros tipos de cirurgia. Ela, em termos práticos, assim, por ela ser minimamente invasiva, a questão de corte, de incisão, é muito menor para entrar lá o braço do robô? A questão das incisões são microincisões muito semelhantes à que a gente usa na videolaparoscopia. As pinças do robô, elas vêm diminuindo com o tempo, principalmente a pinça do vídeo, que é responsável por fornecer toda a imagem, então ela vem diminuindo o calibre. As outras pinças já são pinças muito fininhas, então para você fazer uma incisão no paciente, são incisões mínimas e quase imperceptíveis. Entendi. Então, uma coisa que você estava falando nos bastidores é que a amplitude da imagem, né, aumenta em quantas vezes? O robô, ele traz essa magnificação para a gente, em torno de até 20 vezes. Então, quando você tem alguma estrutura, como no caso a próstata, que ela fica restrita na pelve, ela fica embaixo do pubis, né? Logo abaixo ali da bexiga. É uma região de difícil acesso. Então, você conseguir chegar com uma precisão e uma magnificação, isso faz muita diferença na hora da cirurgia e principalmente vai se refletir no pós-operatório do paciente. Entendi. Para tirar a dúvida, porque eu tenho certeza que quem está assistindo já deve estar se perguntando. Isso, por enquanto, o convênio não está cobrindo, né? Infelizmente, a gente tem a parte boa da cirurgia robótica, que são todas essas vantagens, e também tem as desvantagens, que ainda hoje é uma cirurgia que não está incluída no rol da Agência Nacional de Saúde, portanto, ela ainda não é coberta pelos planos de saúde. Mas, com o tempo e com a disseminação da tecnologia, há uma tendência que a ANS
inclua isso no seu rol. E aí todos os convênios serão obrigados a fornecer. Porque até ela é mais econômica, se parar para pensar, se você pensar em menos tempo de internação, né? A cirurgia hoje robótica, ela ainda é um pouquinho mais dispendiosa, tanto para o hospital, mas em torno das vantagens para o paciente não se compara. Uma cirurgia aberta para a cirurgia de câncer de próstata como uma cirurgia robótica. É totalmente diferente. O paciente, infelizmente, nós ainda não temos a plataforma aqui em Campo Grande, então nós temos que ir com o nosso paciente para fora de Campo Grande, mas você faz a cirurgia no outro dia, ou um dia após a cirurgia, o paciente já está de alta. E ele pode retornar ao seu destino, à sua casa, para fazer essa recuperação dentro do seu domicílio. Bem bacana. Então, as pessoas com certeza já devem estar com dúvidas, né? Infelizmente, a gente ainda não tem o robô aqui em Campo Grande, mas vai chegar. Vai chegar. Nós temos uma previsão aí a médio prazo, cerca de 2 anos, para que isso se concretize. Mas a pessoa consegue ir até você e ir para São Paulo operar tranquilamente? A gente consegue, existem várias cidades hoje no Brasil que têm a plataforma robótica, né? Tanto São Paulo, Brasília, Cuiabá está chegando uma plataforma robótica dessas, legal, né? Por um grupo que também atua aqui em Campo Grande, então a nossa perspectiva com relação a isso é Campo Grande não ficar tão atrás. E dentro desse prazo, essas instituições vão trazer essa plataforma e essa tecnologia para a gente poder oferecer para os nossos pacientes. Bacana. E doutor, quais são os tipos de cirurgia que é viável ser feitas na parte urológica, né? Vamos falar na parte urológica, que é a sua especialidade. Para a pessoa que está ali assistindo, para ela pensar, puxa, por exemplo, vasectomia, CA de próstata, quais são os tipos de cirurgia que é interessante? Ótimo. Não é toda cirurgia que é factível de ser feita com robô, mesmo porque o robô tem um custo elevado. Por causa do custo, né? Por conta do custo. E também algumas técnicas. Então, você citou o exemplo da vasectomia. Não vale a pena você despender de um robô para fazer uma cirurgia que já é muito pequenininha. A gente faz umas microincisões e consegue realizar a cirurgia tranquilamente. Então, as cirurgias hoje factíveis para o robô são cirurgias que teoricamente, você poderia fazer pela videolaparoscopia e cirurgias de campos que são estreitos, campos cirúrgicos de difícil acesso, como, por exemplo, as cirurgias pélvicas, tanto para câncer de próstata, na ginecologia, os tumores renais, eles vão muito bem com a cirurgia robótica. Por quê? Porque a gente consegue fazer excerese com segurança apenas do tumor. E isso preserva o rim do paciente. Então, o paciente diminui muito a chance de correr um risco de ser submetido a um regime de diálise. Então, essa cirurgia está vindo realmente para mudar a tecnologia e a gente conseguir tratar apenas a doença. Que bacana. Eu tive uma pessoa na família que há um tempo atrás foi submetido por esse tipo de cirurgia, no caso do pâncreas, então eu pude acompanhar um pouco e entender um pouco sobre isso. E sei que hoje ele está vivo, primeiro, a Deus, e segundo, por ter usado essa tecnologia, né? Porque se fosse um campo aberto, fatalmente não teria, né, doutor? Como você falou, o pâncreas é um órgão que fica lá atrás, ele é retroperitoneal, é difícil o acesso à cirurgia aberta. Até a laparoscópica também é muito difícil o acesso. Então, você ter um robô para te auxiliar nesse tipo de cirurgia, você vai ter um ganho que é inalcançável com a cirurgia aberta ou com a cirurgia videolaparoscópica. E doutor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor com relação a essa questão robótica. Isso também está intimamente ligado com uma questão de cirurgia à distância, né? Eu acho que isso aí, eu estava discutindo antes, é uma coisa que abre-se o campo para uma cirurgia à distância e até a questão da inteligência artificial dentro da medicina, né? Isso, sem dúvida. Hoje, por si só, a cirurgia robótica, quando alguma pessoa que não está acostumada, ela assiste, parece uma coisa de ficção científica. Mas a gente sabe que o progresso da cirurgia robótica está justamente nisso que você falou. Nós tivemos recentemente
o Dr. Patel, que é um renomado cirurgião dos Estados Unidos, ele realizou uma cirurgia para câncer de próstata em uma cidade dos Estados Unidos e o paciente estava em outra. Mas a gente ainda precisa avançar muito na questão de comunicação, na questão de transmissão de dados para isso ser factível. E a inteligência artificial, ela vai vir para ajudar justamente para elaborar alguns protocolos para nos auxiliar durante a cirurgia. Então, através das imagens, você pode, através da inteligência artificial, você pode delimitar onde está o campo do tumor. E isso, no futuro, cada vez mais a gente vai ser menos invasivo e tratar cada vez mais o foco da doença. Então, a inteligência, hoje, a inteligência artificial já está auxiliando, então, de certa forma. É um primórdio, né? Nós temos alguns locais fazendo esses experimentos, né? Fazendo algumas reconstruções 3D para você ter isso na hora da cirurgia, mas ainda são coisas que realmente não estão aqui acessíveis para o Brasil, né? Isso mais os Estados Unidos. Mas está avançando muito, né? Muito e muito rápido. Se a gente pensar que até pouco tempo atrás você tinha que abrir um paciente para retirar uma pedrinha no rim, e hoje você pode fazer tudo isso através de um procedimento minimamente invasivo, isso já é uma evolução absurda. E cada vez mais a gente vai ter tecnologia associada às nossas cirurgias. O que o senhor mais opera em São Paulo, saindo daqui para operar lá? Hoje, o que a gente mais faz é o câncer de próstata. E algumas cirurgias também para tumor, alguns tumores, não é todo tumor que vai ser retirado apenas o tumor, isso depende de uma série de fatores, como o tamanho do tumor, a localização no rim, né? Então, tudo isso, o estadiamento oncológico desse paciente, isso faz com que a gente decida por fazer uma cirurgia, uma nefrectomia parcial, que é só a retirada do tumor, ou uma nefrectomia radical, onde você vai tirar todo o tumor. Então, essas são as principais cirurgias que a gente realiza em São Paulo ou em Brasília também. Eu vou muito a Brasília para a gente poder fazer esse tipo de cirurgia. Olha só, vou dar um break agora para você que está no Instagram. Vai lá para o YouTube, na plataforma aqui do JD1, e continua assistindo, porque vai ter mais coisa interessante. A gente vai mostrar uma filmagem de uma cirurgia dessa. Então não para não, assiste, continua, que você não vai se arrepender. JD1Noticias.com, a notícia no seu celular. Continuando, você que está aqui com a gente, olha só, você não vai se arrepender. Doutor, as dúvidas que são várias, viu? Eu vou ser bem sincero. Mas eu vou pedir para o nosso operador aqui mostrar umas fotos, se você me permitir. Perfeito, lógico. Do robô, para ver como que é. E aí você explica para as pessoas. Olha aí, ó, agora... Maravilha. Então, o que nós temos ali? Ali é o console, é uma parte do robô. Ali é onde fica o cirurgião e ele vai, através daqueles joysticks, ele vai manipular os braços do robô. O paciente não está ali na frente. O paciente não está ali na frente. Você ele está numa maca separada. Ele está numa mesa cirúrgica separado a 2 metros, né, de distância ali da plataforma robótica. Então, através daqueles controles, o cirurgião que está recebendo uma visão 3D e aumentada ali onde a gente está vendo, é uma visão 3D que o robô faz isso, e isso a gente ainda não tem na cirurgia laparoscópica, então isso dá toda a diferença. Através desses movimentos, a plataforma filtra o movimento, aqueles movimentos que seriam um pouquinho mais bruscos ou mais trêmulos do cirurgião, ele filtra tudo isso no braço cirúrgico. Esse é o braço cirúrgico? Esse é o braço cirúrgico. E isso fica em cima do paciente? É isso aqui que vai estar em contato íntimo com o paciente. E fica algum médico junto, do lado ou não? Sempre. É obrigatório, é uma equipe cirúrgica. É obrigatório você ter a presença de um médico do lado do paciente, paramentado, ele está todo estéril para dar qualquer suporte em caso de alguma urgência ou emergência. Então ali você está ali operando, naquele momento você está operando. Então, por exemplo, se o paciente estiver numa outra cidade, é esse braço que vai estar no paciente. É esse braço que vai estar no paciente. E o outro vai estar lá na outra cidade comunicando. E o console vai estar na outra cidade, onde o cirurgião vai estar operando. Bacana. Acho que agora tem uma filmagem bem bacana aí. Põe aí pra gente. Isso, olha só.
Aí é o braço operando, Então, né? aqui a gente pode ver, né, a movimentação dos braços cirúrgicos, que eles estão em contato com o paciente. Ali do lado esquerdo do paciente nós temos um médico cirurgião, além disso tem um instrumentador, e ali nós temos a câmera que vai transmitir para toda a equipe cirúrgica está assistindo a cirurgia. Isso é muito importante, essa questão desse entrosamento entre a equipe cirúrgica. Ali a gente está vendo uma dissecção da próstata. Então, nós temos 4 braços robóticos, né, nessa plataforma. Um deles é a câmera, os outros 3 ficam à disposição do cirurgião para ele manipular da forma que ele achar melhor para expor e realizar a cirurgia. Então, ali naquela filmagem tem a câmera, tem um bisturi, tem um braço, tem uma Isso. pinça. Ali dizer nós assim. temos uma pinça do lado esquerdo, nós temos a câmera de vídeo e nós temos o braço cirúrgico do lado direito, e não está aparecendo ali, mas nós temos também um outro braço robótico que está tracionando a estrutura para dar um melhor campo de visão para o cirurgião. É inflado ali para expandir mais? Sim, e essa é uma semelhança com a cirurgia videolaparoscópica, né? Toda cirurgia por vídeo ou robótica, a gente precisa inflar a cavidade. Esse gás tem que ser um gás inerte, ele não pode reagir nem com a energia que a gente está usando para fazer a cauterização. Então o gás mais usado é o CO2 e ele é inerte para o paciente. A gente consegue fazer a insuflação do abdômen do paciente ou qualquer cavidade que ele esteja operando, e depois da cirurgia isso daí é retirado do paciente e ele volta à sua normalidade. Então numa cirurgia dessa daí, segundo dia já está em casa, já está indo embora? Segundo dia ele já está indo embora, ele pode ir pegar o avião e vir para Campo Grande tranquilamente. E o pós-operatório também é mais reduzido? O pós-operatório é mais reduzido. No paciente que tem câncer de próstata, né, que é operado por robô, toda cirurgia por câncer de próstata, o paciente fica com uma sonda por um tempo, né, isso para dar tempo dos tecidos cicatrizarem e fazer a recomunicação ali dos tecidos. E na cirurgia robótica a gente consegue tirar essa sonda antecipadamente. Se a gente comparar com a cirurgia aberta, isso ocorre em torno de uma média de 10, 14 dias. Com a cirurgia robótica, uma média ali de 7, às vezes até 3 dias, tem alguns cirurgiões fazendo a retirada da sonda do paciente. Então quem está assistindo isso aqui agora e tá pensando nisso, quem às vezes está com algum problema em casa, né? Se ele te procurar, vamos fazer uma analogia. Você vai levar ele para São Paulo. Isso. Com 2, 3 dias ele já está voltando para cá. E o pós-operatório ele faz aquilo, não precisa mais ter contato com o robô. O pós-operatório a gente faz todo aqui em Campo Grande, né, com conforto da família, estando na sua residência. A gente faz todo o pós-operatório no nosso consultório, sem problema nenhum. Bacana. Doutor, estão me perguntando aqui, qual que é a média de custo ali para uma pessoa fazer uma cirurgia dessa, para o paciente? Quanto que ele vai gastar, já que o convênio não está cobrindo ainda? Então, a cirurgia robótica... Uma média, fica tranquilo, tá? A cirurgia robótica ela já houve uma grande redução do custo dela. Inicialmente, nós tínhamos cirurgias aí próximo a R$200 mil, né? Falando em questão de câncer de próstata, 200, 150 mil reais. Hoje, uma média... nos grandes centros, nos bons hospitais, vamos colocar uma média de 50, 60 mil reais. Com tudo, com toda a equipe, com os 2 dias de internação. Com a internação, com toda a parte hospitalar. Essa é a média. É lógico, cada caso é um caso, tem que ser estudado, claro, né? Tem que ver o tipo de cirurgia que vai ser feita, vai ser só a retirada da próstata, vai ter a retirada dos gânglios, dos linfonodos, então tudo isso influencia na questão do custo. Eu acho que você comentou, mas estão me perguntando aqui, com uma cirurgia dessa, diminui o risco de perda de ereção? Hoje, a gente já consegue diminuir a perda, é lógico. Tudo isso tem que ser estudado e individualizado. Por quê? Por que ocorre a perda de ereção na cirurgia da próstata? Né? Isso é uma pergunta muito interessante. Os nervos que levam a ereção, que levam o estímulo cerebral até o pênis, eles passam do lado da próstata, embaixo, são bem colados. Então, se você tem um paciente que esse tumor está isolado dentro da glândula,
menor vai ser a chance de lesar esse nervo. Agora, se você tem um paciente que esse tumor ele já está querendo sair da próstata, é lógico que o cirurgião vai priorizar o tratamento oncológico. Ele vai priorizar a retirada total do tumor. E com isso há uma maior chance de lesar essa inervação, né? Então, são uma série de fatores que vão predizer tanto a questão da continência do paciente pós-operatória, como da ereção. Então, idade, quanto mais velho o paciente, maiores as chances de incontinência e impotência. Função erétil prévia à cirurgia, estadiamento do tumor. Então, esses são os principais fatores incluídos aí para abordagem e um prognóstico do paciente com relação à questão da continência ou da ereção. Vou chamar a atenção porque às vezes você é leigo na área e às vezes pode não ter entendido. O problema da inervação é você tocar no nervo, né? Romper o nervo. Então, pelo fato de fazer, você falou quantas vezes aumenta a visão? A visão 20 vezes. 20 vezes. Então, você ter com uma visão aumentada 20 vezes é muito mais difícil você lesionar o nervo. Sem dúvida. Né? Tanto a visão como a precisão do robô. A precisão então, do robô. O nervinho é como se fosse um fio. Ele está passando embaixo da próstata. Aquele fiozinho de metal ali que está desencapado ali quando você está descascando um fio para fazer uma emenda num fio. Isso, é aquele fiozinho ali. Se você rompe ele, aí é lógico, nós temos dois, um de cada lado, Sim. né? Se você rompe de um lado, você ainda tem uma chance de preservar a ereção do paciente. Agora, se esse fio é rompido dos dois lados, aí não tem a comunicação. Não tem a passagem do sinal e do estímulo. Não, mas olha, eu confesso que eu não sabia disso, desse jeito, dessa maneira. Se Deus quiser, eu nunca vou precisar disso, mas se precisar, não vou pensar duas vezes, porque só o fato de você... Porque esse é o grande problema. Que semana passada nós entrevistamos outro colega aqui para falar da prevenção do câncer de próstata. Claro que a melhor coisa é sempre prevenir. Mas numa situação dessa, onde já está instalado, eu acho que se a pessoa... 50 mil, às vezes a pessoa... né? Você faz um malabarismo, né? Sim. Para você fazer uma cirurgia dessa, Sim. Porque você minimiza demais. Eu não sabia disso. Sim. Eu confesso, minimiza demais os riscos Sim. de pós-operatório, doutor. Com certeza. Lembrando que conforme a tecnologia ela vai sendo disseminada, né? Isso ocorre um barateamento. Esse valor realmente não é um valor acessível para todo mundo, né? Mas quem tem a chance ou a oportunidade de fazê-lo, vale a pena, é o diferencial. E além disso, nós temos algumas instituições, isso mais a título de treinamento do cirurgião, algumas instituições públicas que adquiriram a plataforma do robô para treinar o cirurgião, justamente para a gente ter uma disseminação dessa tecnologia pelo país. Então, a C. Camargo, o Einstein tem um robô num hospital que ele administra só para o SUS. Só que, realmente, uma fila grande, né? A rotatividade dessas cirurgias, elas demoram muito tempo. Né? Entendi. Pessoal, tá aí nos informativos do nosso vídeo, as redes sociais do Dr. Thiago. Se você precisar perguntar alguma coisa, quiser tirar alguma dúvida, quiser saber onde encontrar o Dr. Thiago, vai estar ali. É importante, eu acho que essa entrevista aqui elucidou muitas coisas. E guarda ela, viu? Guarda, porque amanhã ou depois alguém pode estar precisando. Dr. Thiago, quero demais, do fundo do coração, agradecer, sabe? Trazer esse conhecimento, trazer toda essa diversidade para Campo Grande, porque eu confesso que eu não sabia que tinha gente já fazendo aqui em Campo Grande esse tipo de cirurgia. E eu fico muito feliz e grato por você estar aqui com a gente, viu? Sou eu quem agradece. Eu queria deixar aqui, mais uma vez registrado, o meu agradecimento pelo convite e poder esclarecer qualquer tipo de dúvida. Fiquem à vontade para me perguntar nas redes sociais. E quanto menos dúvida nós tivermos e mais pacientes e mais colegas fazendo cirurgia robótica, melhor vai ser o nosso atendimento para o nosso paciente. É isso aí. Obrigado a você que ficou até aqui com a gente. E manda adiante essa entrevista, viu? Isso pode salvar uma vida, como eu sempre digo. Hoje é sexta-feira. Bora curtir. td1noticias.com. A notícia no seu celular.